Direto da redação. Mas deixe-me agora voltar aqui com a Cláudia Freitas, do portal Eu Rio, que ela está ao vivo e vai falar sobre o seminário que acontece hoje no Rio de Janeiro. Cláudia, bom dia! Bom dia, Roberto, bom dia a todos. Vai acontecer hoje à tarde o seminário Racismo Religioso na Perspectiva de Combate à Violência à Mulher. Esse seminário ele vai acontecer de forma presencial na sede do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, que fica no centro do Rio de Janeiro e é responsável por essa agenda que vai debater os desafios e novos mecanismos de enfrentamento ao racismo religioso. Esse evento, as mesas que serão realizadas, elas terão a participação de pesquisadoras do Departamento de Questões Ético-Raciais e Religiosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E entre essas pesquisadoras está a professora Dolores Lima, que está com a gente aqui agora no nosso ao vivo para dar mais detalhes sobre esse evento. Bom dia, professora Dolores, tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todas as plataformas, a audiência aí. Obrigado pelo convite, Cláudia. Professora Dolores, o nome do seminário é Seminário Racismo Religioso na Perspectiva de Combate à Violência contra a Mulher. Qual a relação entre esses dois conceitos, né? Do racismo religioso e da violência contra a mulher? Então, Cláudia, acho que isso é um elemento fundamental para a gente estar abordando na perspectiva de gênero, uma perspectiva afrocentrada, uma visão africana, né? E o que se estabeleceu, o que se consolidou no que é chamado na diáspora brasileira de candomblé. Essa representação, esse lugar cultural da representação desse corpo negro, ele tem uma representação fundamental relacionada ao corpo da mulher negra, ao significado dos valores civilizatórios que ela traz consigo secularmente. Esses espaços que são resistem e foram insurgentes em momentos muito específicos da história e carregam até hoje lugar de resistência de saberes e práticas, língua, indumentária e medicina tradicional que são praticados nesses territórios. Então, a agressão a lugares físicos ou simbólicos, ele tem essa relação. A gente recentemente, por exemplo, teve a agressão à estátua de Mãe Estela em Salvador. A Deca Ayodê, uma grande matriarca em Salvador, e que representa a agressão a esse lugar simbólico da resistência, como uma matriarca de um axé tradicional, secular, em Salvador e sua espraiamento pelo Brasil. Isso também representa a agressão a todos os terreiros que vem acontecendo na Baixada Fluminense e em outros lugares do estado do Rio de Janeiro. Então, esse lugar simbólico ele é mantido pela oralidade destas mulheres negras e enegrecidas pela sua dimensão de assumir a continuidade da resistência desses territórios. Essa imagem que você está colocando de uma Yalorixá que foi obrigada por chamados traficantes evangélicos a quebrar seus próprios assentamentos, aconteceu em Nova Iguaçu, foi em 2017, e que tem até hoje casos não solucionados, pessoas que têm medo de ir até a delegacia para fazer qualquer registro de ocorrência, porque nenhuma delas tem o desfecho necessário e adequado. Então a gente está aqui enquanto Ginga, enquanto INEAC, o UF, né, onde é vinculado esse grupo de pesquisa, para estar atuando enquanto grupo de pesquisadores, enquanto lugar do levantamento disso, com o projeto Política de Terreiro, Mobilização, Produção de Saberes, Processos de Vitimização e Enfrentamento ao Racismo, que tem feito levantamento de legislações e sua aplicabilidade, né? Esse caso aí que você está mostrando foi na Ilha do Governador, ele é mais antigo, ele é de 2005, mas apesar de ter a figura de um homem aí,
também representa para os povos tradicionais de matriz africana, na diáspora conhecida como religião do candomblé, a agressão a um território, a um útero de uma matripotência que gesta saberes e práticas milenares. Como eu estava falando, o Ginga tem feito também o levantamento das ocorrências midiáticas, que a gente tem chamado de ocorrências midiáticas, e como elas são tratadas pela mídia, entre outras ações de 4 grupos de projetos que a gente tem desenvolvido aí ao longo de 2 anos, e realizamos no ano passado o primeiro encontro Ginga, né, que foi sobre mobilizações, lutas e resistências. E o CEDIM, Conselho Estadual de Direito da Mulher, nos convidou para estar em parceria, fazendo esse momento de reflexão sobre as possibilidades de fortalecimento de redes, de enfrentamento à intolerância religiosa, nessa perspectiva, né, de violência contra a mulher. Então, a gente está ali hoje, às 14 horas, 14 às 17, na Rua Camerino 51, no centro, fazendo essas reflexões. Elas estarão ocorrendo em 2 mesas. A primeira mesa é institucional, com a presidência do CEDIM, né, e com a professora Lana Lage, que é uma das proponentes, né, ela que propõe o formato desse projeto, que é o diálogo com esses territórios agredidos e vilipendiados. Eu estarei na mesa, e também na segunda mesa estará a professora Ana Paula Miranda, também da equipe do Ginga, com 4 autoridades tradicionais, que é de Gláucia, que é da região dos Lagos, da Baixada Litorânea, Etemi Chayane, de Lissá, que é de Magé, Doné Conceição de Lissá, que é de Duque de Caxias, e a Paula de Odé. E a Paula de Odé tem um momento emblemático mais recente no Rio de Janeiro, que foi a Yalorixá, que foi impedida de acessar um hospital em Marechal Hermes, na capital do Rio de Janeiro, para fazer procedimentos litúrgicos para salvar a vida do seu filho, que acabou vindo a óbito 2 dias depois. Mas, além disso, ela tem uma posição institucional muito importante dentro desse projeto. Ela é da equipe da coordenação do projeto Mulher Mais Segura, que é coordenado pela UERJ, que tem esse aditivo nesse momento que abriga esse seminário e outras ações que foram realizadas mais recentemente, como a visita à casa de Mãe Márcia de Oxum, que foi uma casa também na Baixada Litorânea, que foi agredida, invadida, quebrada, e que hoje, com suas ações e projetos, não só para casa, não só de resistência cultural, mas para toda a comunidade. Então, resumidamente, agredir a esses territórios é agredir a imagem destas mulheres, com algumas dessas agressões que você mostrou aí, Cláudia. Tá, boa, excelente explicação. Professora, nós mostramos aqui casos mais antigos, mais recentes. Agora, nos últimos anos, como que está o cenário dessa violência, desse racismo religioso? Cresceu muito esse tipo de caso? Então, ele na verdade tem sido mais evidenciado, e a violência que tem se caracterizado, ele tem sido desqualificado enquanto intolerância. Na intolerância, a gente tem intolerância à lactose, a algum alimento, isso já passou dos limites dessa perspectiva de intolerância. E a gente tem enxergado isso como um espaço, ações de racismo religioso pela sua origem, que é o continente africano, que são as matrizes africanas dos saberes culturais. Então, eles têm tido um outro olhar, e a gente tem olhado também com a perspectiva religiosa, e é sobre o que a professora Ana Paula Miranda vai falar. Então, a abordagem disso, ela não tem se avolumado, ela tem se evidenciado. Semelhante a isso são os casos de violência contra a mulher. Quando os mecanismos foram criados, parece que as violências se avolumaram. Não, elas tiveram um espaço para ser acolhido e ser encaminhado.
A diferença nesse momento de execução de políticas públicas é que ainda o Estado não encontrou efetivamente formas de dialogar e combater e enfrentar. Então, no momento de hoje, está sendo chamado a sociedade civil, né, as autoridades tradicionais do ANES. O momento de hoje é uma busca desse diálogo entre a sociedade civil, né, as autoridades tradicionais, Ialorixás, Iabés, Alaxés, Equedes, Netos, Donés, Etemis, com as conselheiras dos conselhos municipais e do Conselho Estadual no diálogo sobre, no debate, né, sobre os desafios e as possibilidades. E um deles, que eu particularmente vejo, é que esse espaço para construir debate no seio do Conselho que seja burocratizado e acessado por esse segmento, assentado como conselheiras nesses espaços, para que dentro elas possam debatendo isso. É claro que isso é uma tentativa no diálogo com o Estado, que secularmente não tem um olhar na perspectiva de política pública, na perspectiva de que esse segmento tenha direito a ter direitos. Então, isso é mais uma tentativa nessa direção de acrescentar. Tá certo. Professora Dolores Lima, muito obrigada pela presença da senhora aqui no nosso programa, pela sua participação. Cláudia, eu que agradeço. Eu sou aqui Alaxé do Alaxé da Cileodé, que fica localizado na cidade do Rio de Janeiro, e hoje estou mestranda, né, no PPG-JS UF, e integro a equipe de pesquisa do Ginga vinculado ao INEAC UF. Quero agradecer aqui em nome do Ginga e em nome do seminário de hoje, a iniciativa de hoje, esse convite. Obrigada, professora Dolores. Roberto, só para confirmar, o seminário Racismo Religioso na Perspectiva de Combate à Violência contra a Mulher vai ter início hoje, às 14 horas, no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, que fica no centro do Rio de Janeiro. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Cláudia. Bom dia para você. Obrigada, Roberto, para você também. Você sabe que eu imagino ainda o dia em que as religiões elas vão conviver harmonicamente. Eu, quando era guri, quando era criança, no bairro que fui morar, eu lembro que haviam dois velhinhos simpáticos e eles foram assim uns pioneiros da igreja, uma das igrejas no bairro que foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma igreja evangélica, tal, e assim, eles conheciam o fundamento, a doutrina da igreja, tal, e era assim, uma convivência admirável. E aí eles começaram a fazer aquele trabalho missionário, a levar as pessoas, tal, e a igreja deles cresceu no bairro, foi lá, se consolidou, se solidificou e está até hoje. E eu também lembro o seguinte, de pessoas pioneiras da Igreja Batista, que é uma outra igreja evangélica. E essas religiões todas, elas conviviam harmonicamente. E tinha também no bairro também terreiros de candomblé, tinha lá terreiros de umbanda. Tal. Então ninguém se agredia, as pessoas elas se respeitavam. E elas respeitavam assim suas respectivas religiões. Aí depois surgiu também uma casa espírita, Maria de Nazaré, que era com os fundamentos no espiritismo kardecista, né, espiritualista. Então um negócio assim lindíssimo, uma convivência lindíssima. Essa desarmonia religiosa, essa intolerância religiosa, isso é coisa mais recente. Isso não é coisa do passado, é coisa recente. E eu não sei por que isso acontece. Deixa eu chegar aqui para o lado aqui. Você veja essa imagem aí de destruição de um terreiro de candomblé. Se você não professa a fé, se você não professa a crença do candomblé, o que lhe faz agredir um templo de candomblé? Se você, solta o áudio, por favor. Desvenda esse mistério que está embaixo dessa saia. Quebra ele também. Quebra aqui, a carguia toda. Pode mandar para cá. Isso aí, sabe o que? A voz que você está ouvindo é de um traficante evangélico. Traficante de drogas. E aí, evangélico, ele está obrigando a mulher, a mãe, a Babalorixá, a destruir um terreiro onde ela estava instalada. Então você imagina isso, olha que... E como é que você compreende o cara traficante evangélico? Traficante alinhado à igreja evangélica. Eu explico porque tem algumas igrejas
que não são sérios, como tem pais de santo, como tem jornalista, como tem tudo que é gente que não é séria e que não leva a religião com seriedade. Aí faz da religião, faz de igreja, por exemplo, centro de lavagem de dinheiro. Então não comporta a existência de um terreiro de candomblé. Então você vai ter pai de santo honesto e desonesto, você vai ter mãe de santo honesta e desonesta, você vai ter pastor honesto e desonesto, vai ter padre honesto e desonesto. A honestidade e a desonestidade, ela está em tudo quanto é lugar. Elas convivem, tudo quanto é lugar, até no seio familiar. O respeito à religião do outro, isso é constitucional, isso não é invenção de moda, não é que uma ideia, não. A Constituição prevê a liberdade de culto religioso.